Ao vivo, direto de Brasília, Brasília em Destaque, encerrado agora o simpósio acerca da liberdade econômica, e a gente vai acompanhar a coletiva de imprensa aqui direto de Brasília, acompanhando ao vivo na TV Diário do Sertão. Senador, a importância desse evento, como que o senhor avalia o que foi tratado aqui essa manhã? Olha, aqui tratamos sobre liberdade econômica e vários conceitos surgiram. É importante ter transparência, é importante ter segurança jurídica, isso ficou muito claro, ser transparente na regra do jogo. Esse é um desafio que o Congresso Nacional enfrenta, o governo tem que ajudar, tem que procurar conhecer essa realidade do setor produtivo. Não se pode só ver o setor produtivo como alguém para fornecer arrecadação, né? Para se aumentar a carga tributária, se aumentar impostos. Nós já temos um sistema extremamente complexo, confuso, e tem muita gente querendo investir no Brasil. Agora precisa ter liberdade econômica, que significa não intervencionismo, precisa ter segurança jurídica para reconhecer a regra do jogo, e se mostrou que aqui tem gente no Congresso Nacional disposta a levar essa agenda econômica adiante. Tem gente do Congresso Nacional, mas não teve gente do governo federal. Sentiu falta e teve algum motivo para que não tivesse nenhum representante do Executivo nesse evento? Não, aqui era um evento voltado para uma pauta do Legislativo, uma agenda do Congresso Nacional, uma agenda discutida com setores da sociedade civil que querem ter vez e voz ativa e efetiva. Aqui está quem emprega, né? Governo não gera emprego, não é a política que gera o emprego. O governo, a política, ela gera bons ambientes de negócio, boas legislações, que quem gera emprego é quem é empreendedor no Brasil, que precisa ter um olhar voltado para quem produz, simplificar procedimentos, reduzir burocracia. A reforma tributária não é feita para resolver a vida dos governos, ela é feita para valorizar quem produz, para que o Brasil tenha um ambiente de negócio que explore o grande potencial que nós temos. O Brasil tem uma vocação econômica extraordinária, de energias renováveis, ao agro, né, a um povo criativo, a uma indústria, setor de serviços pujante. Eu acho que é esse o recado que fica. Tem gente querendo fazer do Brasil a potência do tamanho que ele merece. Para isso, o olhar para o setor produtivo precisa estar de parceiro e não simplesmente de alguém para pagar mais impostos. O setor produtivo, só uma perguntinha ainda, deputado, já passo a palavra para o senhor. O setor produtivo está preocupado com a desoneração da folha, que deve vigorar a partir do dia 20. Vai vigorar a partir do dia 20? Há algum acordo para que isso não aconteça agora ou até não aconteça ainda em 2024, essa reoneração? Olha, todos os esforços estão para a construção de um consenso a partir de um diálogo entre governo, setor produtivo, Congresso e o próprio Supremo, que foi provocado pelo governo, mas entendemos que a via judicial ela enfraquece a política, e o lugar ideal para se construir esses consensos é no próprio parlamento. Essas discussões estão em andamento. Conversamos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com representantes dos setores produtivos, e é inadmissível que não se chegue até o dia 20 de maio com um consenso, porque isso é um jogo de perde-perde. É ruim para os setores produtivos, que terão que pagar mais impostos, sim, mas é ruim também para o governo, e o governo sabe disso. Aviso prévio para demissões, anúncio, né, de pais e mães de família que perderão os seus empregos porque as empresas não conseguem pagar o aumento da carga tributária, a repercussão no aumento de preços, no custo dos serviços, que geram uma expectativa de inflação maior. Então, se é ruim para os setores produtivos a data do dia 20 de maio, ela também preocupa ao governo, e é nesse sentimento que nós entendemos que é hora de voltar à mesa das negociações e até o máximo da semana que vem ter uma proposta consensuada entre governo, Congresso, setores produtivos e municípios, todos juntos, porque a desoneração da folha de pagamento é uma política pública que defende quem é empreendedor, que garante emprego para quem trabalha, e é uma agenda que não é boa apenas para o governo, mas é principalmente boa para o Brasil. Bom, essa questão da desoneração, ela mostra a gravidade do que nós vivemos no Brasil do ponto de vista da insegurança jurídica. Esse debate aqui hoje tratou de liberdade econômica, e para haver liberdade econômica, para haver desenvolvimento, é preciso ter segurança jurídica. E por que isso é marcante, a insegurança jurídica que se vê nessa questão da desoneração? Há pouco tempo, o ministro do STF, hoje ministro da Justiça, Lewandowski, proferiu, né, uma posição clara, sentenciou de que era constitucional a prorrogação do processo de desoneração. Agora,
um outro ministro, numa decisão monocrática, diz que é inconstitucional o que foi votado pela Câmara, pelo Senado, o veto derrubado. Então isso gera uma insegurança jurídica no país. É um caminho errado que o governo atual tomou de judicializar essa questão, e nós acreditamos que a solução é garantir a desoneração num processo que seja construído rapidamente, que o governo mande uma nova medida provisória, que possamos votar um projeto na Câmara, porque senão ele está prestando um grande desserviço ao Brasil, gerando mais imposto sobre a folha de pagamento. Outra questão importante que se tratou aqui hoje e que precisa ser tratada com muito cuidado é a reforma tributária ser elaborada com muita responsabilidade agora na hora de votar a lei complementar, de não votar de maneira assodada. Não se pode aceitar continuar com esse argumento. Tem 30 anos que está se discutindo. Ora, o projeto chegou na Câmara a semana passada, ainda não se designou uma comissão especial para analisá-lo, portanto, não se deu nenhum passo e já se fala em votar antes do recesso, como se nós tivéssemos uma espada sobre a nossa cabeça. A reforma tributária, ela terá um peso na vida dos brasileiros que eu comparo à importância da Constituição brasileira. Os constituintes ficaram 4 anos para elaborar a regra máxima desse país. E a reforma tributária, ela vai alcançar, assim como a Constituição, não um setor ou uma categoria, ela vai alcançar os 215 milhões de brasileiros. Ela alcança a todos, o mais rico, o mais pobre, a indústria, o comércio, o serviço, o trabalhador, o empregador. A reforma tributária é importante para todos. Votá-la de maneira assodada é um desserviço para o Brasil. O prazo para votação não pode ser um prazo de chegada final. O prazo para votação é aquele em que ela estiver madura, em que todos os setores tenham feito as suas contas, que tenha tido clareza de como ela vai ser aplicada na prática. Então eu quero insistir que todos nós, e aqui esse encontro ele reuniu parlamentares de diversos partidos, mas especialmente a sociedade civil através das entidades. Mas foi um prazo dado pelo presidente Lira. Mas é justamente isso que está fazendo com que eu sempre esteja alertando. Porque o presidente Lira, na melhor das intenções, está dizendo, precisamos concluir esse assunto. Ora, nós só precisamos concluir esse assunto no momento que ele estiver maduro e que ele estiver seguro, para não gerar um mundo de insegurança jurídica. Então, é razoável que nós tenhamos o prazo necessário e não o prazo que vem imposto de cima para baixo. Então não há compromisso para manter esse prazo de até antes do recesso? De forma alguma. Eu já disse, inclusive, eu sou vice-líder do PL, já pedi ao líder do PL que deixe claro, e eu acredito que no bom senso do presidente Lira, ele coloca isso como uma provocação para que o debate seja feito, e nesse aspecto ele está certo. Agora, dizer, olha, vamos votar até o início do recesso, nós já estamos vivendo uma semana atípica em que temos que priorizar, e com justa razão, as questões do Rio Grande do Sul. Nós temos, portanto, o mês de maio próximo de se acabar. O mês de junho já é um mês que, historicamente, o Congresso Nacional não se reúne na sua plenitude, em razão da tradicional cultura nordestina das festas juninas, que acaba esvaziando em parte algumas comissões. E que tem o nosso respeito, mas é algo que pode prejudicar o ritmo dos trabalhos. Não faz sentido você dizer, olha, até julho tem que estar pronto. Então é preciso ter essa prudência. Foi feita a mesma tática com relação à emenda constitucional, dizendo até julho tem que votar. E nós não reagimos e votamos mal, porque a emenda constitucional saiu com equívocos graves, como, por exemplo, criar um imposto seletivo dizendo que tudo que possa comprometer a saúde ou o meio ambiente. Isso é excessivamente genérico e pode criar problemas, e já está começando a criar problema. Já nos mandam como imposto seletivo qualquer produto que foi adoçado, qualquer bebida que recebeu açúcar, um suco que recebeu açúcar, é um alimento cotidiano, que faz parte dos hábitos alimentares dos brasileiros. Colocar veículos como imposto seletivo, como se veículo fosse luxo, é uma necessidade, inclusive de trabalho. Então tem equívocos graves em função do assodamento. Então eu insisto, e hoje eu procurei focar muito nisso, de que nós temos que ter o tempo necessário, até porque a reforma tem um prazo de implementação muito amplo. O próximo ano, inclusive, não tem aplicabilidade do ponto de vista tributário. No próximo ano, não há nenhuma alíquota em vigência. Então, nós não teríamos nenhum problema, inclusive, se votássemos até o final deste ano ou até no início do próximo ano.
Portanto, o tempo deve ser aquele necessário para fazermos uma boa reforma. Aí eu teria alegria de votar a favor. Eu deixo isso claro porque eu fui um lutador pela reforma tributária do ponto de vista da emenda constitucional e me senti no dever de votar contra porque estava enxergando ali aquilo que muitos colegas não estavam. Acerca da insegurança jurídica, o senhor na sua explanação defendeu de que o presidente Lira pudesse pautar acerca do tema das decisões monocráticas. O senhor vai levar esse tema também ao plenário da Câmara? Sem dúvida. O que nós estamos assistindo nesse momento com relação à desoneração reforça que foi muito acertada a iniciativa do presidente do Congresso e do Senado como um todo em votar uma limitação para as decisões monocráticas do STF. E nós continuamos com as decisões monocráticas e elas acabaram de impactar agora na vida aí de milhões de brasileiros, acabando com uma lei que foi votada com ampla maioria da Câmara, ampla maioria do Senado, foi derrubado o veto do presidente sobre essa lei e uma canetada de um ministro, né, sobre a premissa de que haveria periculo in mora, quer dizer, o risco de impactar em alguma coisa faz com que ele dê uma liminar. Ora, a liminar sim vai provocar um risco, vai provocar um periculo in mora na vida de milhões de brasileiros que poderão perder emprego, não é? Que periculo in mora haveria em cima de uma situação em que hoje não há arrecadação? A lei está vigente, não havia previsão nem no orçamento de 2024 para essa arrecadação, porque já estava em tramitação o projeto de lei do deputado Efraim, do senador Efraim, e, portanto, não foi incluído no orçamento de 2024 a arrecadação proveniente da desoneração da folha. Então, não faz sentido a decisão do STF dando uma liminar contra a decisão do Congresso Nacional e contra o interesse nacional. Por isso, eu acho que passou de hora de estabelecer limites com relação a algumas atitudes autocráticas que estão ocorrendo no STF. Isso é resgatar equilíbrio entre os poderes. Não adianta nada você ficar dizendo o tempo todo que você defende a democracia, mas você, quando perde no Congresso Nacional, perde para ampla maioria, você recorre e alguém que não teve nunca nenhum voto, com uma canetada, decide contra o interesse nacional. Senador Efraim, ao vivo aqui na TV Diário do Sertão. Sua opinião? Não, a favor da liberdade econômica do país, do Brasil, acho que é importante. E sempre que judicializa a política, se enfraquece a solução consensuada, que é a solução do parlamento. Então, acho que nesse tema vamos buscar resgatar, trazer o setor produtivo, governo, congresso, municípios, sentar todos juntos para encontrar a melhor solução, que é a solução por acordo.